O que era o espinho na carne mencionado pelo apóstolo Paulo? Eu sou o pastor João Neres e essa é a live Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada. Vamos ler hoje 2 Coríntios capítulo 12. Sejam bem-vindos e paz seja convosco. A segunda carta de Paulo aos Coríntios traz muitas explicações acerca do que aconteceu por ocasião da recebida da primeira carta por aquela igreja. Causou um verdadeiro impacto, pois naquele primeiro momento Paulo determina que alguém seja entregue a Satanás, e nessa segunda carta Paulo traz alguns esclarecimentos. Vamos lá para a leitura de hoje. Diz assim o versículo 1: Em verdade que não convém gloriar-me, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Queridos, em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, eu não queria me exaltar não, mas diante da rejeição desta igreja, que não me considera apóstolo, apesar de eu ter sido fundador dela, que não me dá salário, mas dá salário para outros, apesar de eu ter deixado outras igrejas recebendo delas salário. Então eu não queria me exaltar, nem me gloriar, mas eu vou contar algumas revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo. Aqui, obviamente, ele está falando dele mesmo, mas ele vai mansamente dizendo, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, é o tempo de ministério que ele tem. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi uma espécie de arrebatamento. Foi arrebatado ao terceiro céu, ao lugar de revelações, ao lugar onde o Senhor habita. Versículo 3: E sei que o tal homem, ou seja, ele mesmo, se no corpo não sei, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Meu Deus, que bagagem, que privilégio. Você conhece alguém que poderia dizer isso, que já ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar? Eu não conheço ninguém, além desse relato do apóstolo Paulo. Palavras inefáveis ele teria ouvido e que não é lícito dizer aos homens. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Paulo faz esse trocadilho aqui, mas na verdade esse homem foi ele. Isso vai ser revelado nos próximos versículos. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê, ou de mim ouve. Não me tratem além do que eu sou. Tá bom? Mas eu vou contar para vocês algumas coisas aqui. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, aqui ele se entregou. Ele disse que de um homem assim se gloriaria, mas é óbvio que ele está se referindo a ele. De um homem assim, ou de alguém assim, eu me gloriaria, né? Espera aí, vamos voltar aqui ao versículo 6. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, tal, para que ninguém cuide de mim além do que convém, né? E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar.
Então, mais de uma vez, ele usa a palavra, para que não me exaltasse pela excelência das revelações. Entregou que era ele, aquele homem que foi ao terceiro céu e que ouviu palavras inefáveis. Para que não me exaltasse, ele usa 2 vezes essa palavra exaltar, foi dado um espinho na carne. E ele diz, a saber, um mensageiro de Satanás. Alguém pregou essa mensagem esses dias numa igreja que eu estava e disse assim, que Deus tinha dado um espinho na carne e um mensageiro de Satanás. Eu voltei lá no texto e falei, será que ela leu em outra versão? Aí eu fui em todas as versões e vi que não tem isso, tá? Não são 2 coisas, é a mesma coisa. Foi-me dado um espinho na carne, vírgula, a saber, um mensageiro de Satanás. Então, o espinho na carne era o que, gente? Um mensageiro de Satanás, tá? Tudo bem, alguns interpretam esse mensageiro como sendo uma doença, dizem que Paulo tinha uma doença nas vistas, tá? Outros interpretam outras coisas, mas a interpretação que eu mais gosto e que eu mais acho convincente e coerente é o que o próprio texto está dizendo. Mensageiro em grego é anjo, tá? Não se assuste com essa palavra, porque em Apocalipse, nas cartas de Jesus às igrejas, há o anjo da igreja que está em Filadélfia. Anjo era o pastor da igreja, tá? A palavra mensageiro aqui é ângelos. Então foi me dado um espinho na carne, a saber, um anjo de Satanás, para me esbofetear. Para quê? Para que eu não me exaltasse. Então, todas as vezes que ele pensava, eu sou apóstolo, doutor e mestre, o anjinho de Satanás vinha lá e dizia no seu ouvido, você matou Estevão, você estava lá guardando as vestes dele, você votou para ele morrer, você arrastou os crentes pelos cabelos. Então era um espírito de acusação, tá bom? Esse era o espinho na carne, um anjo de Satanás para acusá-lo, para que ele não se sentisse o cara, o melhor que todo mundo, diante de tais revelações. Mensageiro de Satanás, ou anjo de Satanás. Esse era o espinho na carne. Acerca do qual o quê? O espinho na carne, ou o anjo de Satanás. 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. 1, 2, 3. Qual a resposta de Deus? A resposta de Deus foi simples. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Me gloriarei nas minhas fraquezas. Aleluia. Então, quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Aleluia. Paulo está mencionando o seu currículo para a igreja de Corinto. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo não era pregador da prosperidade, não seria convidado para muitos congressos no século 21, porque ele diz que sente prazer nas fraquezas, nas injúrias. Hoje é totalmente ao contrário, né? Então, esse é o apóstolo Paulo. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Ainda que nada sou, eu não fiz nada diferente dos mais excelentes apóstolos, Pedro, Tiago e João. Tá bom? Versículo 12. Os sinais do meu apostolado, igreja de Corinto, os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós. Ou vocês esqueceram, né? Foram manifestos entre vós com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Pois
Em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos fui pesado? Perdoai-me este agravo. Paulo está dizendo, se eu exagerei na dose, perdoai-me por esse agravo. Mas ele vai continuar dizendo assim, ó, eu aqui estou pronto pela terceira vez para ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, não quero dinheiro, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais entesourar para os filhos. Quando ele fala de ser pesado aqui, está falando de dinheiro, porque ele deixou outras igrejas para pastorear essa igreja que não lhe deu nada. Eu de muita boa vontade, isso é pastor, viu? De muita boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Meu Deus, esse é um dos versículos mais fortes da Bíblia. Eu vou ter com vocês terceira vez, de boa vontade eu me gastarei e me deixarei gastar, ainda que eu amando muito vocês, seja menos amado. Isso é um coração de pastor. Isso é só para quem tem chamado. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Quando eu mandei Tito e outros, eu mandei que eles trouxessem dinheiro para mim, me aproveitei disso. Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Quem eu mandei, meus fiéis obreiros, se aproveitaram de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas, eu e os meus obreiros fiéis? O 19 diz assim, cuidais que ainda nos desculpamos convosco, falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para a vossa edificação. Porque receio que, quando chegar, não vos ache como eu quereria, ou seja, achado de vós como não quererias. Eu seja achado de vós como não quererias. Vou repetir. Porque receio que, quando chegar, não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quererias. Pode ser que esse nosso encontro, eu não ache vocês como eu queria que vocês estivessem, mas pode ser também que vocês não me achem como vocês querem, porque talvez eu pegue pesado, ok? Que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos. Ei, você pensando que só tinha aqui no século 21? Na igreja de Paulo já tinha, em Corinto. Mexericos, orgulhos, tumultos, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. Me parece que aquele homem que ele mandou entregar a Satanás, além de não ter se arrependido, tinha incendiado, inflamado muitos para contendas, mexericos, falatórios. Vamos lá. E aqui nós terminamos o capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, eu estou fazendo essa live desde 2021 e eu indico essa Bíblia para você, a Bíblia Palavra-Chave. Aqui na descrição do vídeo no YouTube tem um link, para adquirir no Mercado Livre, e se você quiser adquirir uma dessa, vale muito a pena, é uma Bíblia muito boa, é a Bíblia que eu uso para interpretar
do texto. Bem, terminamos então o capítulo 12, o tema de hoje, o que era o espinho na carne. O texto diz: um anjo de Satanás enviado para me esbofetear. Pai querido, eu oro pela vida de cada um dos teus filhos, repreenda todo o mal na vida e na família dos teus servos e abençoe cada um que dedicou esse tempo precioso para aprender a tua palavra. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. E se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Haja paz nesse tempo de guerra, com vários ataques contra Israel. Haja paz sobre Jerusalém. Deus abençoe a todos.